Em julho de 2025, um anúncio que mexeu com as relações diplomáticas, os Estados Unidos decidiram taxar em 50% os produtos brasileiros. Para muitos, era apenas uma medida econômica, mas naquele mesmo dia, o céu começou a mudar. Tornados surgiram onde não deveriam. Ventos rasgaram telhados como papel. A capital americana entrou em alerta máximo. Era só o começo. Coincidência? Ou o preço por desprezar uma entidade que, até então, os protegia? O nome dela, Cacique Cobra Coral. E quando ele se cala, a natureza grita. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. Donald Trump, em seu retorno ao poder, fez o que muitos temiam. Impôs uma taxação de 50% sobre produtos brasileiros. Mas naquele momento, ele não imaginava que estava provocando algo além da diplomacia, algo que não pode ser sancionado ou contido por tratados. Ele cutucou uma força invisível, antiga, silenciosa, que age não por armas, mas pelos ventos, pela chuva e pelo caos. No Brasil, uma entidade mística, oculta sob o nome de Fundação Cacique Cobra Coral, decidiu responder. O Cacique Cobra Coral, conhecido por conversar com os céus, segundo seus seguidores, evitar desastres naturais por meio de canalizações espirituais, suspendeu metade de sua chamada assistência climática aos Estados Unidos. Mas isso não foi um comunicado qualquer. Não foi uma nota diplomática. Foi um aviso, um ritual silencioso. E quando o espírito se retira, a natureza vem cobrar. É uma história antiga. Uma certa noite ao norte do Paraná, geava fortemente sobre o sítio de uma família, momento em que uma mulher entrava em trabalho de parto. Tão forte era a geada que toda a plantação de café da pequena propriedade foi perdida. Ângelo Scritori afirma que naquela noite a profecia havia acontecido. O espírito do padre Cícero, de 1844 a 1934, se manifestou, como costumava acontecer, por meio dele. Avisou que a mais nova integrante da família teria poderes para se comunicar com outro espírito, um ente poderoso suficiente para alterar fenômenos naturais. 7 anos depois, já menina, Adelaide lembra ter recebido pela primeira vez, no centro espírita frequentado pelo Scritori, as mensagens enviadas pelo Cacique Cobra Coral, espírito que já teria sido Galileu Galilei e Abraham Lincoln. Anos depois, Ângelo Scritori criou a Fundação Cacique Cobra Coral, que logo passou a ter Adelaide Scritori à frente da fundação. Com o passar dos anos, os feitos tomaram tamanha proporção que a fundação ganhou seguidores, colaboradores pelo mundo inteiro. Fundada em 1931, a Fundação Cacique Cobra Coral carrega consigo uma história que ultrapassa a lógica e desafia a ciência. Eles afirmam ser a ponte entre o mundo dos vivos e algo muito mais antigo. Dizem incorporar o espírito de um poderoso cacique indígena, reencarnado no médium Rubens Farias Júnior, um homem que fala com o invisível e comanda, segundo seus devotos, as forças da natureza. Mas isso não é só fé, é influência real. A missão da entidade: impedir que a fúria do planeta caia sobre nós, evitar desastres, silenciar terremotos, dispersar tempestades, congelar furacões. Tudo isso sem nunca ser visto. O cacique teria agido nos bastidores de grandes eventos, como o Réveillon do Rio de Janeiro, o Carnaval, visitas papais, encontros de chefes de Estado. E mais, prestou seus serviços a países como a Inglaterra em momentos importantes na história da monarquia. E sim, também aos Estados Unidos. Eles o chamavam para conter o caos. Mas agora não o chamaram, e ele se calou. Com o anúncio da taxação americana, a resposta veio de onde ninguém esperava. Silenciosa, invisível,
mas brutal. A Fundação Cacique Cobra Coral retaliou, não com armas nem sanções, mas com ausência. Cancelou sua atuação em 5 estados dos Estados Unidos, lugares densamente povoados, frágeis diante da fúria da natureza. Nova York, Califórnia, Flórida e, acima de tudo, a Casa Branca, o coração político do mundo, agora sem proteção espiritual. Horas depois, Washington DC mergulhou em caos. Um alerta máximo de tornado foi emitido. O céu escureceu, o vento mudou de direção e a cidade que dita o destino de nações tremeu. Coincidência? Ou o primeiro passo de uma retaliação que não se vê, mas se sente? O que acontece quando uma força que jurava manter o equilíbrio simplesmente decide parar? Quem nos protege quando até o invisível nos abandona? A Fundação afirma não cobrar nada, nenhum centavo, mas seus serviços precisam ser solicitados formalmente por governos, como um contrato com o invisível. Uma espécie de aliança espiritual que poucos ousam entender e muitos fingem ignorar. O que eles oferecem é uma mistura estranha e perturbadora de mediunidade, ciência e rituais enigmáticos. Uma prática que não se explica com lógica comum. Uma fé que opera nas sombras, entre gráficos climáticos e preces ancestrais. Seus seguidores garantem: quando a Fundação atua, os desastres recuam, as tempestades se dissipam, o chão não treme, a fúria do planeta adormece. Mas seus críticos chamam tudo isso de farsa, de charlatanismo. Dizem que é só coincidência, teatro, superstição disfarçada de serviço público. A pergunta é: será mesmo apenas crença? Ou estamos diante de algo que a razão se recusa a aceitar, mas que o medo reconhece na hora? Se você acredita, já sabe, quando a entidade se afasta, o caos se aproxima. É como se um manto protetor fosse arrancado do céu, deixando o mundo à mercê das forças mais cruéis da natureza. E 2025 pode ser só o começo. Um ano marcado por tempestades nunca vistas, ventos que uivam como lamentos antigos e desastres que parecem saídos de pesadelos. Se isso for mesmo uma retaliação espiritual, uma punição silenciosa, invisível, mas fatal, então a pergunta que ecoa no ar gelado é: quem será o próximo a desafiar o invisível? Quem ousará romper o pacto e chamar o caos para sua porta? Porque quando o espírito que segura as tempestades desaparece, o que sobra é só o medo. Os sinais estão por toda parte, espalhados no vento, nas nuvens negras, nas tempestades que surgem do nada. Mas poucos conseguem enxergar o que realmente se esconde por trás do caos. Quando o clima enlouquece, quando a terra treme sem razão aparente, talvez não seja só a natureza reagindo. Talvez exista algo muito mais sombrio, uma força antiga e invisível que escapa à lógica humana. Algo que observa, que espera, que age nas sombras. Algo que vive entre nós. E quando menos esperamos, esse algo se levanta e o terror começa. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.